Boa tarde a todos que nos acompanham neste exato momento. Hoje ainda vamos continuar a falar sobre a aliança, né, sobre as duas alianças, a antiga aliança e a nova aliança. E o principal objetivo aqui é de chegarmos ao consenso da aliança que nós devemos viver. Em que aliança nós estamos? Será que estamos na aliança dos 10 mandamentos? Estamos na aliança do antigo pacto? Ou estamos na aliança de uma nova aliança? Neste caso, o apóstolo Paulo ainda continua a explicar sobre este assunto no livro de Gálatas 4, 21. Paulo explica sobre a história da Sara e Agar, né, que é a sua serva, neste caso. Né? Então, aqui diz assim, o tema principal deste livro diz assim, Sara e Agar, alegoria das duas alianças. Vamos ler para podermos, então, percebermos melhor o que está a dizer aqui. Gálatas 4, 21, assim diz a palavra de Deus. Digam-me vocês, os que querem estar sob a lei. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. 23. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Está a dizer Abraão que o filho da escrava nasceu segundo a carne. Porque não foi a promessa de Deus, o Ismael neste caso. Então, o filho da Sara nasceu mediante a promessa. E o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. 24 diz assim, estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Assim explica o apóstolo Paulo que essas mulheres representam as duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os filhos. Está a perceber? Então, Agar representava a escravidão. Agar representava o Monte Sinai, por onde saíram os 10 mandamentos, por onde saía a lei de Moisés, que Agar representava, então, Agar não a promessa, mas sim a lei do mandamento carnal, não a lei da promessa. É isto que representava aqui, neste caso, Agar, a serva da Sara. Então, ainda continua a dizer assim, 27, porque diz assim, 26 diz assim, mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Mas a de Jerusalém, que é a Sara, ela é livre e a Sara representa ser a nossa mãe. A Sara é a nossa mãe. Porque está escrito. Não é? Então, saltando, vamos ler para o 28. 28 diz assim, mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. 29. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. 30. Mas o que diz a Escritura? Ela diz, mande embora a escrava e o seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. 31. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. No entanto, as duas mulheres, a Agar e a Sara, representavam a primeira aliança de Moisés e a segunda aliança. Então, as pessoas não conseguem perceber que a aliança de Moisés não era permanente, porque lá surgiu o Isaac como filho da promessa. O Isaac representava então a Jesus Cristo, que seria a nossa herança, que seria a nossa salvação, que seria a nossa promessa, que seria, neste contexto, a nossa salvação. Então, a nossa salvação no tempo atual, a nossa aliança agora é o Senhor Jesus, que já vinha sendo revelado no Antigo Testamento, mas as pessoas não percebiam, não entendiam como deviam fazer e em que passo deviam seguir. Então, neste caso, neste contexto, a tua aliança no tempo atual já não é a aliança de Moisés, já não é a aliança do Antigo Testamento, é a aliança do Senhor Jesus, que é mais explicada pelo apóstolo Paulo. Se você ler as cartas do apóstolo Paulo e começar do livro de Atos, vai perceber que o apóstolo Paulo pregava e transmitia a verdade da nova aliança, não da antiga. E o apóstolo Paulo falava muito sobre a lei e a graça e explicava ao povo que agora a vida e a salvação é pela graça, não pela lei. Graças a Deus, estaremos juntos ainda mais.
Que Deus continue a te abençoar. Ainda continue a acompanhar este canal para que possamos então ainda continuar a termos mais conhecimento de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.